Livro I, Assembleia do Povo de Ítaca, Discursos de Telêmaco e dos Pretendentes. Telêmaco faz seus preparativos e parte para Pilos com Atena disfarçada de mentor. Ora, quando a filha da manhã, a aurora de dedos rosados, apareceu, Telêmaco levantou-se e vestiu-se. Calçou as sandálias nos pés formosos, cingiu a espada aos ombros, e saiu do quarto com o aspecto de um deus imortal. Enviou logo os arautos a convocar o povo em assembleia. E assim o fizeram, e o povo se reuniu. Então, quando estavam todos juntos, ele se dirigiu ao local da assembleia, lança em punho, não sozinho, pois seus 2 cães o acompanhavam. Atena lhe concedeu uma presença de tal beleza divina que todos se maravilhavam ao vê-lo passar, e quando tomou o lugar de seu pai, até os conselheiros mais velhos lhe abriram espaço. Egípcio, homem curvado ao dobro pela idade e de infinita experiência. Foi o primeiro a falar. Seu filho Antífo tinha ido com Ulisses a ilha, terra de nobres corcéis, mas o selvagem Ciclope o matara quando estavam todos presos na caverna, e fizera dele seu último jantar. Restavam-lhe 3 filhos, dos quais 2 ainda trabalhavam nas terras do pai, enquanto o terceiro, Eurínamo, era um dos pretendentes. Ainda assim, o pai não conseguia superar a perda de Antífo, e chorava por ele quando começou seu discurso. Homens de Ítaca, disse ele, ouvi minhas palavras. Desde o dia em que Ulisses nos deixou não houve reunião de nossos conselheiros até agora. Quem, então, pode ser, jovem ou velho, quem achou tão necessário nos convocar? Terá ele ouvido falar de algum exército que se aproxima, e deseja nos avisar? Ou falará sobre algum outro assunto de interesse público? Estou certo de que é uma pessoa excelente, e espero que Zeus lhe conceda o desejo de seu coração. Telêmaco tomou este discurso, como de bom presságio, e levantou-se de imediato, pois estava ansioso por dizer o que tinha a dizer. Colocou-se no meio da assembleia, e o bom arauto Pisenor trouxe-lhe o cetro. Então, voltando-se para Egípcio, senhor, disse ele, sou eu, como em breve saberás. Quem vos convocou, pois sou eu quem mais sofre. Não ouvi falar de nenhum exército que se aproxime sobre o qual vos queira avisar, nem a qualquer assunto de interesse público sobre o qual eu queira falar. Minha queixa é puramente pessoal e gira em torno de 2 grandes desgraças que caíram sobre minha casa. A primeira delas é a perda de meu excelente pai, que era o principal entre todos vós aqui presentes. Era como um pai para cada um de vós. A segunda é muito mais grave. Em breve será a total ruína de meus bens. Os filhos de todos os principais homens entre vós assediam minha mãe para que se case com eles contra a própria vontade. Tem medo de ir à casa de Cário, seu pai, e pedir-lhe que escolha o que mais lhe agrade, proveja presentes de casamento para sua filha. Mas dia após dia continuam rondando a casa de meu pai, sacrificando nossos bois, ovelhas e cabras gordas para seus banquetes, sem jamais dar o menor pensamento à quantidade de vinho que bebem. Nenhuma fortuna pode suportar tal imprudência. Já não temos um Ulisses para afastar o mal de nossas portas, e eu não posso me impor contra eles. Nunca em toda a minha vida serei tão bom homem quanto ele foi. Mas ainda assim eu me defenderia se tivesse poder para tanto, pois não posso mais suportar tal tratamento. Minha casa está sendo desonrada e arruinada. Tende, pois, respeito por vossa própria consciência e pela opinião pública. Temei também a ira do céu, para que os deuses não se desagradem e se voltem contra vós. Rogo-vos, por Zeus e por Temis, que é o princípio e o fim dos conselhos. Não vos retenhais, meus amigos, e não me deixeis sozinho, a menos que seja porque meu bravo pai Ulisses tenha feito algum mal aos aqueus. E agora quisesses vingar em mim, auxiliando e favorecendo esses pretendentes. Além disso, se hei de ser devorado em minha própria casa de qualquer modo, prefiro que sejais vós mesmos a devorar-me, pois então eu poderia tomar providências contra vós com algum proveito, e vos notificaria de casa em casa até ser pago por inteiro, ao passo que agora não tenho remédio algum. Dizendo isso, Telêmaco atirou o cetro ao chão e desatou a chorar. Todos sentiram muita pena dele, mas todos permaneceram sentados e em silêncio, e ninguém se atreveu a lhe dar uma resposta irada, exceto apenas Antino, que falou assim, Telêmaco, insolente fanfarrão que és, como ousas tentar lançar sobre nós, pretendentes, a culpa?
É de tua mãe a culpa, não nossa, pois ela é mulher muito astuta. Já lá vão 3 anos, quase 4, em que ela vem nos deixando fora de si, encorajando cada um de nós e mandando mensagens sem querer dizer nenhuma palavra do que diz. E depois houve aquele outro truque que nos pregou. Montou um grande tiara em seu quarto e começou a trabalhar numa enorme peça de fino bordado. Meus queridos, disse ela, Ulisses está de fato morto. Mas não me apressem a casar de novo, esperai, pois não gostaria que minha habilidade em bordar se perdesse sem deixar registro, até que eu tenha concluído um manto fúnebre para o herói Laertes, para que esteja pronto quando a morte vier buscá-lo. Ele é muito rico e as mulheres do lugar falarão se ele for velado sem um manto fúnebre. Foi isso que ela disse, e nós concordamos. E assim podíamos vê-la trabalhando em sua grande teia o dia todo. Mas à noite desfazia os pontos à luz de tochas. Enganou-nos assim por 3 anos e nunca a descobrimos. Mas conforme o tempo passava e ela já entrava no 4º ano, uma de suas criadas que sabia o que ela fazia, nos contou e a apanhamos no ato de desfazer seu trabalho, de modo que teve de terminá-lo, quisesse ou não. Os pretendentes, portanto, te dão esta resposta: para que tu e os aqueus a compreendais, manda tua mãe embora e ordena-lhe que se case com o homem de sua própria escolha e da escolha de seu pai, pois não sei o que acontecerá se ela continuar a nos atormentar por muito mais tempo com os ares que se dá por conta dos dotes que Atena lhe ensinou, e por ser tão engenhosa. Nunca ouvimos falar de mulher assim. Sabemos tudo sobre Tiro, Alcmena, Micena e as famosas mulheres de outrora, mas nenhuma delas se comparava à tua mãe. Não foi justo de sua parte nos tratar dessa maneira. Enquanto ela persistir no ânimo com que o céu agora adotou, continuaremos devorando teus bens, e não vejo por que ela mudaria. Pois é ela quem recebe toda a honra e glória, e és tu quem paga por isso, não ela, compreende? Então que não voltaremos às nossas terras, nem aqui nem em outro lugar, até que ela tenha feito sua escolha e se casado com um ou outro de nós. Telêmaco respondeu: Antino, como posso eu expulsar da casa de meu pai a mãe que me deu a luz? Meu pai está longe e não sabemos se está vivo ou morto. Será duro para mim ter de pagar a Icário a grande soma que devo lhe dar se insisto em mandar sua filha de volta a ele. Não apenas ele agiria rigorosamente comigo, como o céu também me castigaria, pois minha mãe, ao deixar a casa, invocará as Eríneas para vingá-la. Além disso, não seria coisa honrosa de se fazer, e não quero nada com isso. Se quiserdes ofender-vos com isto, deixai a casa e ide banquetear-vos noutro lugar, nas casas uns dos outros, à vossa própria custa, revezando-vos, se, por outro lado, optardes por persistir em sugar um só homem. Que os céus me ajudem, mas Deus há de ajustar contas convosco por inteiro, e quando cairdes na casa de meu pai, não haverá homem algum para vos vingar. Enquanto ele falava, Zeus enviou 2 águias do alto da montanha, e elas voaram sem cessar com o vento, navegando lado a lado em seu voo altivo, onde estavam bem sobre o meio da assembleia, rodopiaram e descreveram círculos, batendo o ar com as asas e lançando um olhar de morte sobre aqueles que estavam abaixo. Então, lutando ferozmente e rasgando-se uma à outra, voaram para a direita sobre a cidade. O povo se admirava ao vê-las e perguntavam uns aos outros o que aquilo poderia significar. Ao que Aliterces, o melhor profeta e intérprete de presságios entre eles, falou-lhes com clareza e toda franqueza, dizendo: Ouvi-me, homens de Ítaca, e falo mais particularmente aos pretendentes, pois vejo que se prepara desgraça para eles. Ulisses não estará ausente por muito mais tempo. Na verdade, está bem perto para distribuir morte e destruição, não somente a eles, mas a muitos outros de nós que vivemos em Ítaca. Sejamos, pois, sensatos a tempo e ponhamos fim a esta maldade antes que ele chegue. Que os próprios pretendentes o façam por vontade própria. Será melhor para eles, pois não profetizo sem devido conhecimento. Tudo aconteceu a Ulisses como eu havia predito quando os argivos partiram para Troia, e ele com eles. Eu disse que depois de passar por muitas provações e perder todos os seus homens, voltaria para casa no 20º ano, e que ninguém o reconheceria. E agora tudo isso se cumpre. Eurímaco.
Filho de Pólibo então disse: Vai para casa, velho, e profetiza para teus próprios filhos, ou pode ser pior para eles. Eu mesmo sei ler esses presságios muito melhor do que tu. Há sempre pássaros voando por aí ao sol, mas raramente significam alguma coisa. Ulisses morreu em terra distante, e é pena que não tenhas morrido junto com ele, em vez de tagarelar aqui sobre presságios e atiçar ainda mais a ira de Telêmaco, que já é bastante feroz como está. Suponho que penses que ele te dará algo por tua família, mas te digo, e assim será com certeza, quando um velho como tu, e devia saber melhor, incita um jovem até torná-lo importuno. Em primeiro lugar, seu jovem amigo há de se sair ainda pior por causa disso, nada há de ganhar com isso, pois os pretendentes hão de impedi-lo. Em segundo, imporemos uma multa mais pesada, Senhor, sobre ti mesmo, do que gostarias de pagar, pois pesará duramente sobre ti. Quanto a Telêmaco, aviso na presença de todos vós a mandar sua mãe de volta a seu pai, que lhe encontrará marido e lhe dará todos os presentes de casamento que uma filha tão querida pode esperar. Até lá, continuaremos a importuná-lo com nossa pretensão. Pois não tememos homem algum e não nos importamos com ele, nem com seus belos discursos, nem com nenhuma adivinhação tua. Podes pregar quanto quiseres, mas só te odiaremos mais por isso. Voltaremos e continuaremos a devorar os bens de Telêmaco sem lhe pagar, até que sua mãe deixe de nos atormentar, mantendo-nos dia após dia na expectativa, cada um rivalizando com o outro em sua pretensão a um prêmio de tão rara perfeição. Além disso, não podemos ir atrás das outras mulheres com quem deveríamos casar em devido tempo, por causa do modo como ela nos trata. Então Telêmaco disse: Eurímaco e vós, outros pretendentes, nada mais direi. E não vos suplicarei mais, pois os deuses e o povo de Ítaca já conhecem minha história. Dai-me então um navio e uma tripulação de 20 homens para me levarem daqui para lá, e irei a Esparta e a Pilos em busca de meu pai, que há tanto tempo está desaparecido. Alguém poderá contar-me algo. Ou, e as pessoas muitas vezes ouvem coisas dessa maneira, alguma mensagem enviada pelo céu poderá guiar-me. Se eu puder ouvir dele como vivo e a caminho de casa. Suportarei o desperdício que vós, pretendentes, fareis por mais 12 meses. Se, por outro lado, eu ouvir falar de sua morte, voltarei imediatamente. Celebrarei seus ritos fúnebres com toda a pompa de vida. Erguerei um túmulo em sua memória, e farei minha mãe casar-se de novo. Com essas palavras sentou-se, e Mentor, que fora amigo de Ulisses e a quem tinham deixado encarregado de tudo com plena autoridade sobre os servos, levantou-se para falar. Ele, então, com clareza e toda a franqueza, dirigiu-se a eles assim: Ouvi-me, homens de Ítaca, espero que nunca mais tenhais um governante bondoso e bem-intencionado, nem quem vos governe com equidade, e espero que todos os vossos chefes, doravante, sejam cruéis e injustos, pois não há um só entre vós que não tenha esquecido Ulisses, que vos governou como se fosse vosso pai. Não estou nem de longe tão irado com os pretendentes, pois se escolhem fazer violência na perversidade de seus corações, e apostam a cabeça em que Ulisses não voltará. Podem tomar as rédeas e devorar seus bens. Mas quanto aos demais, estou chocado com o modo como todos vós ficais sentados sem sequer tentar deter tais escândalos, o que poderíeis fazer se quisesseis. Pois sois muitos e eles são poucos. Leócrito, filho de Evenor, respondeu-lhe dizendo: Mentor, que loucura é essa, incitares o povo a nos deter? É coisa difícil um só homem lutar contra muitos por seu sustento. Ainda que o próprio Ulisses viesse cair sobre nós enquanto banqueteamos em sua casa, e fizesse o possível para nos expulsar, sua esposa, que tanto deseja seu regresso, teria pouca razão para se alegrar, e seu sangue recairia sobre sua própria cabeça se lutasse contra tais probabilidades desfavoráveis. Não há sentido algum no que disseste. Agora, portanto, ide vós, povo, cuidar de vossos afazeres, e que os velhos amigos de seu pai, Mentor e Aliterces, apressem este rapaz em sua viagem, se é que ele vai, o que não creio, pois é mais provável que fique onde está até que alguém venha e lhe conte alguma coisa. Com isto encerrou a assembleia, e cada homem voltou para sua própria morada, enquanto os pretendentes regressavam à casa de Ulisses.
Então Telêmaco foi sozinho até a beira-mar, lavou as mãos nas ondas cinzentas e orou a Atena. Ouve-me, exclamou ele, tu, Deus que me visitaste ontem, e me ordenaste navegar os mares em busca de meu pai, que há tanto tempo está desaparecido. Eu te obedeceria, mas os aqueus, e mais particularmente os pretendentes perversos, me impedem de fazê-lo. Enquanto assim orava, Atena aproximou-se dele com o aspecto e a voz de mentor. Telêmaco, disse ela, se és feito da mesma matéria de teu pai, não serás nem tolo, nem covarde doravante. Pois Ulisses jamais quebrou sua palavra, nem deixou sua tarefa pela metade. Se então saíres a ele, tua viagem não será infrutífera, mas a menos que tenhas o sangue de Ulisses e de Penélope em tuas veias. Não vejo probabilidade de que consigas êxito. Filhos raramente são homens tão bons quanto seus pais. Em geral são piores, não melhores, ainda assim, como não vais ser nem tolo nem covarde doravante. Não estás inteiramente destituído de alguma parcela do sábio discernimento de teu pai. Tenho esperança em tua empreitada. Mas cuida para nunca fazer causa comum com nenhum daqueles pretendentes tolos, pois não têm nem juízo nem virtude, e não dão pensamento algum à morte e ao destino que em breve há de cair sobre todos e cada um deles, de modo que perecerão no mesmo dia. Quanto à tua viagem, não será demorada. Teu pai era amigo tão antigo meu que te encontrarei um navio e virei contigo eu mesma. Agora, porém, volta para casa e circula entre os pretendentes. Começa a preparar provisões para a tua viagem. Vê que tudo esteja bem arrumado, o vinho em jarros e a farinha de cevada, que é o sustento da vida, em sacos de couro, enquanto eu percorro a cidade e recruto voluntários imediatamente. Há muitos navios em Ítaca, tanto velhos quanto novos. Correrei os olhos sobre eles por ti, e escolherei o melhor. Deixá-lo-emos pronto e faremo-nos ao mar sem demora. Assim falou Atena, filha de Zeus, e Telêmaco não perdeu tempo em fazer o que a deusa lhe disse. Foi para a casa taciturno e encontrou os pretendentes esfolando cabras e chamuscando porcos no pátio externo. Antino veio logo até ele e riu ao tomar-lhe a mão na sua, dizendo: Telêmaco, meu valente comilhão de fogo, não guardes mais rancor nem em palavra nem em ato, mas come e bebe conosco, como costumavas fazer. Os aqueus te proverão de tudo, um navio e uma tripulação escolhida por cima, para que possas zarpar para Pilos de imediato e ter notícias de teu nobre pai. Antino, respondeu Telêmaco, não posso comer em paz, nem tirar prazer de espécie alguma com homens como vós. Não foi bastante que tenhasseis desperdiçado tanta boa propriedade minha enquanto eu ainda era menino. Agora que sou mais velho e entendo mais do assunto, sou também mais forte, e quero aqui entre este povo, que indo a Pilos vos farei todo o mal que puder. Irei, e minha ida não será em vão, embora, graças a vós, pretendentes, eu não tenha navio nem tripulação próprios, e deva ser passageiro, não capitão. Ao dizer isto, arrancou a mão da de Antino. Enquanto isso, os outros seguiam preparando o jantar pelos edifícios, zombando dele com escárnio enquanto faziam. Telêmaco, disse um dos mais jovens, pretende ser a nossa morte. Suponho que pensa poder trazer amigos que o ajudem, de Pilos ou ainda de Esparta, para onde parece decidido a ir. Ou irá também a Éfira, buscar veneno para pôr em nosso vinho e nos matar. Outro disse, talvez se Telêmaco embarcar, tenha o mesmo destino de seu pai, e pereça longe de seus amigos. Neste caso teríamos bastante o que fazer, pois poderíamos então dividir seus bens entre nós. Quanto à casa, podemos deixar sua mãe, e o homem que se casar com ela ficarem com ela. Assim é que falavam. Mas Telêmaco desceu até a alta e espaçosa despensa onde o tesouro de ouro e bronze de seu pai jazia empilhado no chão, e onde o linho e as roupas de reserva se guardavam em arcas abertas. Aqui também havia uma reserva de azeite perfumado, enquanto tonéis de vinho antigo, bem amadurecido, puro e digno de um deus beber, estavam alinhados contra a parede, para o caso de Ulisses vir a regressar afinal. O aposento se fechava com portas bem feitas que se abriam ao centro. Além disso, a fiel e velha governanta Euricleia, filha de Opis, filho de Pisenor, cuidava de tudo tanto de noite quanto de dia. Telêmaco chamou a despensa e disse, Ama,
Tira-me um pouco do melhor vinho que tens, depois daquele que guardas para a bebida de meu pai, para o caso, coitado, de escapar da morte e encontrar caminho de volta para a casa final. Deixa-me ter 12 jarros e vê que todos tenham tampas. Enche-me também alguns sacos de couro bem cozidos com farinha de cevada, cerca de 20 medidas ao todo. Faze com que essas coisas sejam reunidas de uma vez e não digas nada sobre isso. Levarei tudo esta noite assim que minha mãe tiver subido para dormir. Vou a Esparta e a Pilos ver se posso ouvir algo sobre o retorno de meu querido pai. Quando Euricleia ouviu isto, começou a chorar, e falou-lhe com carinho, dizendo: Meu querido filho, que pode ter posto tal ideia em tua cabeça? Onde no mundo queres ir, tu que és a única esperança da casa? Teu pobre pai está morto e desaparecido em algum país estranho. Ninguém sabe onde, e assim que virares as costas, esses malvados aqui estarão tramando para te tirar do caminho, e repartirão todos os teus bens entre si. Fica onde estás, entre os teus, e não vás vagando e desgastando tua vida no oceano estéril. Não temas, ama, respondeu Telêmaco. Meu plano não carece da sanção do céu. Mas jura que não dirás nada disto tudo à minha mãe, até que eu tenha partido uns 10 ou 12 dias, a menos que ela ouça de minha partida e te pergunte, pois não quero que ela estrague sua beleza chorando. A velha jurou solenemente que não o faria, e tendo completado seu juramento, começou a tirar o vinho para os jarros e a pôr a farinha de cevada nos sacos, enquanto Telêmaco voltava para junto dos pretendentes. Então Atena lembrou-se de outro assunto. Tomou a forma dele e percorreu a cidade, indo a cada um dos homens da tripulação, dizendo-lhes para se encontrarem no navio ao pôr do sol. Foi também a Noêmon, filho de Frônio, e pediu-lhe que lhe emprestasse um navio, o que ele fez de muito boa vontade. Quando o sol se pôs e a escuridão cobriu toda a terra, ela pôs o navio na água, colocou a bordo todo o cordame que os navios costumam levar, e o estacionou na entrada do porto. Logo os homens da tripulação chegaram, e a deusa falou animando cada um deles. Além disso, foi à casa de Ulisses e lançou os pretendentes num sono profundo. Fez com que sua bebida os atordoasse e fez com que deixassem cair as taças das mãos, de modo que, em vez de se demorarem sobre o vinho, voltaram para a cidade a fim de dormir, com os olhos pesados e cheios de sonolência. Então tomou a forma e a voz de mentor, e chamou Telêmaco para sair. Telêmaco disse ela: Os homens estão a bordo e a postos com os remos, esperando por tuas ordens, então apressa-te e vamos partir. Com isto ela seguiu à frente, enquanto Telêmaco seguia em seus passos. Quando chegaram ao navio, encontraram a tripulação esperando à beira d'água, e Telêmaco disse: Agora, meus homens, ajudai-me a levar as provisões a bordo. Estão todas reunidas no pórtico, e minha mãe nada sabe sobre isso, nem nenhuma das criadas, exceto uma. Com essas palavras foi à frente, e os outros o seguiram, quando trouxeram as coisas como ele lhes ordenara. Telêmaco embarcou, com Atena indo à sua frente, tomando seu lugar na polpa da embarcação, enquanto Telêmaco se sentava a seu lado. Então os homens soltaram as amarras e ocuparam seus lugares nos bancos. Atena enviou-lhes um vento favorável do oeste, que assobiava sobre as ondas azul escuras, ao que Telêmaco lhes disse para segurarem as cordas e içarem a vela. E assim o fizeram, colocaram o mastro em seu encaixe na trave transversal, ergueram-no e o fixaram firme com os estais. Então içaram suas velas brancas ao alto com cordas de couro de boi retorcido. Enquanto a vela se enfunava com o vento, o navio voava através da água azul escura, e a espuma sibilava contra a proa enquanto seguia adiante. Então prenderam tudo firme por todo o navio, encheram as taças de mistura até a borda, e fizeram libações de vinho aos deuses imortais que existem desde sempre, mas mais particularmente a filha de olhos cinzentos de Zeus. Assim, então, o navio seguiu seu caminho através das vigílias da noite, da escuridão até a alvorada. E assim termina mais um capítulo dessa história. Para acompanhar a sequência completa, é só conferir a playlist aqui na descrição. Se inscreve, ativa o sininho e te vejo no próximo capítulo.